após Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, relatar movimentações de João Dória, governador de São Paulo, de ministros do STF, de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, contra o presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um cronograma de 60 dias para concluir um processo de impeachment, deputados, jornalistas, ativistas e outras personalidades indignaram-se e questionaram as autoridades. Em entrevista à revista Veja, Paulo Guedes ressaltou que o conflito teria sido desmontado ouvindo os ministros do Supremo Tribunal Federal e cedendo às suas exigências, o que incluiu a saída do então ministro Abraham Weintraub do governo. O ministro relatou: "Liguei para cada um dos ministros do Supremo para tentar entender o que estava acontecendo. Conseguimos desmontar o conflito ouvindo cada um deles. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, sugeriu que o governo deveria dar um sinal caso estivesse realmente interessado em pacificar as relações. A demissão do Weintraub foi uma sinalização. Liguei também para o ministro Barroso e para o ministro Fux." O deputado estadual Gil Diniz reagiu enfatizando os efeitos deletérios das atitudes de João Dória para o Brasil. Guedes afirmou que havia um plano orquestrado por Dória, Maia e ministros do STF para derrubar o presidente. O plano tinha até cronograma e seria executado. Dória tenta a todo custo desestabilizar a União, sabota o Brasil e trabalha contra os milhões de paulistas que elegeram Bolsonaro. O economista Rodrigo Constantino protestou diante do silêncio de influenciadores. "Bom dia. Vem cá, vai todo mundo ignorar mesmo a revelação gravíssima do Paulo Guedes na entrevista à Veja? Vão todos fingir que o ministro não disse que tentaram um golpe contra Bolsonaro, incluindo o STF? Até o próprio presidente vai se calar? O sistema já o engoliu a esse ponto. Normalizaram o absurdo, banalizaram o mal. Mais Churchill, menos Chamberlain." No mesmo dia em que Paulo Guedes joga no ventilador a articulação golpista de tucanos, democratas e ministros do STF, o deputado Kim sobe no púlpito para acusar o presidente de vagabundo, quadrilheiro e corrupto. Deve ser só coincidência. Henrique Oliveira, cofundador do Movimento Brasil Conservador, publicou: "Resumo da entrevista de Paulo Guedes. Maia tramou o impeachment de Bolsonaro junto com ministros do STF e Dória. Weintraub foi demitido como sinal de paz. Não chega a surpreender. Imaginávamos isso, mas era suspeita. Ter a confirmação é sim um baque. É muita podridão." O jornalista e palestrante Bernardo Küster interpretou: Paulo Guedes, em entrevista à revista Veja, relatou o golpe contra Bolsonaro exatamente como Alan dos Santos fizera meses atrás. Vão dizer agora que Guedes também só quer cliques e likes? Quem sabe agora os generais acordam e param de afagar o comunista. Paulo Guedes expôs o golpe tramado contra Bolsonaro e a mídia não deu um pio. O assunto deveria ser discutido por todos os jornais por dias a fio, mas não foi. Pelo silêncio do presidente, entendo que Guedes foi o porta-voz de Bolsonaro neste caso. Parece mais um pedido de ajuda. O investidor Leandro Russell avaliou que o silêncio da velha imprensa é uma espécie de confissão de culpa. O silêncio generalizado da extrema imprensa sobre as revelações de Guedes em relação ao plano para derrubar o presidente é uma espécie de confissão. A imprensa teve protagonismo no movimento e não abandonou a ideia. A conclusão a que podemos chegar, após as revelações de Paulo Guedes sobre a conspiração para derrubar o presidente, é que o Cássio foi condição para a pacificação exposta pelo ministro da Economia, apesar dele não ter tocado nesse ponto. O silêncio sobre a conspiração denunciada por Paulo Guedes é ensurdecedor. Enquanto os jornalistas, entre aspas, de esquerda ganharam milhões diretamente dos governos petistas em verbas publicitárias e são abastecidos por verbas milionárias de ONGs esquerdistas estrangeiras, jornalistas conservadores são acusados de crime por ads do Google ou por vender livros. Um detalhe: as verbas milionárias da Secom para blogs chapa branca de esquerdistas secaram, mas verbas publicitárias para jornalistas de esquerda no formato de contratos de assessoria, contratações direta ou publicidade, continuaram a ser oferecidas por governos estaduais. Maia falou na tribuna: "Eu sou um oponente da agenda de costumes que divide e radicaliza o Brasil, gerando ódio entre as pessoas. Em outras palavras, ele é inimigo do conservadorismo. É o grande conspirador da República e boicota a agenda eleita democraticamente. Botafogo sabota o Brasil desde os primeiros dias do novo governo.
Enrolou a reforma da Previdência o quanto pôde. Acelerou todos os projetos que favoreciam corruptos. Foi um dos pais da CPI da censura. Boicotou o quanto pôde as reformas. Operou para derrubar o presidente. A PGR não investigará as graves denúncias de conspiração contra o presidente apresentadas pelo ministro Paulo Guedes? Isso é muito mais sério do que meia dúzia de bocós com cartazes pedindo AI-5. Roberto Jefferson, presidente do PTB, frisou. O ministro Paulo Guedes diz que lá no início da pandemia havia um cronograma para o impeachment de Bolsonaro em uma trama que envolvia agente da Justiça, Rodrigo Maia, governadores, etc. Foi isso que eu denunciei em abril. Na entrevista ao Oswaldo Eustáquio, explodia a armação. O que o ministro Guedes está falando agora, eu alertei naquela célebre entrevista de abril que foi compartilhada até pelo presidente Bolsonaro. FHC, Maia, ministros do STF, governadores, uma turma armava o bote do impeachment. Quando levamos a público, os golpistas murcharam. Nosso deputado Douglas Garcia convocando para o dia 22, todos nas ruas em defesa da liberdade do povo brasileiro. O economista Alan Gani comentou: Paulo Guedes mostrou que sua maior qualidade não é a sua brilhante inteligência, mas a sua lealdade. Quem nasceu para ser Dória jamais será um Guedes. O jornalista J. Sepúlveda destacou a continuidade das ameaças ao governo Bolsonaro. Um ministro do relevo de Paulo Guedes denuncia uma articulação golpista do STF de Maia e de Dória para derrubar o governo. Analisados os fatos, a conspiração é diária e prossegue, mas o silêncio é ensurdecedor e a perseguição judicial por atos antidemocráticos continua. O jornalista Rafael Fontana achorou a importância de manifestações populares em defesa do governo Bolsonaro. Paulo Guedes já havia mencionado meses atrás a armação contra Bolsonaro, mas a mídia escondeu a história para favorecer Maia, Dória e comparsas. Há mudanças ocorrendo nos bastidores de Brasília e as manifestações populares são fundamentais para chancelar o governo. Luiz Camargo Vlog destacou a resposta de Guedes a Dória. Vai governar São Paulo, rapaz, deixe de ser maluco. O Biratã Jorge Iório questionou a atuação da Procuradoria-Geral da República. Alguém já acionou a PGR para investigar a conspiração denunciada pelo ministro da Economia? O ativista conservador Alan Lopes disse: até agora estou perplexo com o silêncio sobre a declaração de Paulo Guedes. Revelar que descobriu um golpe entre o presidente da Câmara, governadores de estados e gente do judiciário para derrubar o presidente. Vocês têm noção do que estamos falando? Lei de Segurança Nacional. Cláudia Wild pontuou: prender jornalista independente sem que haja crime ou sentença condenatória é fácil. Quero ver prender os conspiradores da República citados por Paulo Guedes. Aliás, eles serão investigados por atos antidemocráticos ou tentativa de golpe? O deputado estadual Márcio Gualberto fez uma admoestação. Após tomarmos conhecimento, por meio da entrevista do ministro Paulo Guedes, de que estava em curso um golpe contra o presidente Jair Bolsonaro, compreendemos melhor as decisões absurdas tomadas pelo STF. A reportagem é um alerta de que os golpistas continuam tentando um impeachment ilegítimo. Brunão, do movimento conservador, avaliou que o país vive os efeitos de um golpe concretizado. Não sei se vocês perceberam, mas o Brasil já sofreu um golpe. Paulo Guedes jogou isso no ventilador com qual intuito? A jornalista Fernanda Salles corroborou. O golpe contra Bolsonaro foi revelado. Um ministro do STF pede a cabeça de um ministro do Executivo como sinal de que o governo teria desistido de enfrentar o establishment. Tudo isso com o conhecimento do governador de São Paulo, articulado por um presidente do Legislativo. O cenário pintado por Paulo Guedes é um dos maiores escândalos da nossa política. Revela a podridão do sistema. Harmonia? Poderes independentes funcionando sem que um interfira no outro? Isso é tão irreal quanto a beleza do socialismo descrita em alguns livros de história. Em artigo publicado na Gazeta Brasil, ela acrescentou: o cenário até aquele momento dizia que uma grande contra-revolução popular se avizinhava. Apoiadores do governo saíam de suas casas todos os domingos para sustentar as mudanças que viriam com uma provável ruptura entre governo e establishment. A Suprema Corte perseguia apoiadores de Bolsonaro por crime de opinião. A panela de pressão estava prestes a estourar. Foi naquele momento que o jogo virou para o sistema. A partir daí, as coisas se acalmaram entre o governo e o STF. Segundo a repórter,
o judiciário teria tomado de assalto os outros poderes após este conflito. Também foi a partir daí que a porteira se abriu. Munidos da convicção de que ninguém lhes impediria, ministros decidiram avançar agendas contrárias aos interesses da população e intensificaram os atentados à Constituição Federal. Os poderes do presidente da República foram suprimidos e o judiciário tomou de assalto as competências dos poderes legislativo e executivo. Guedes não viu, mas as mãos do presidente foram amarradas naquele dia. Guedes não percebeu, mas o prenúncio do golpe que impediu o avanço conservador no Planalto foi o próprio golpe. Nelson Paf realçou a necessidade de ação por parte do Senado Federal. Nhonho permanece calado sobre a declaração do ministro Paulo Guedes sobre o golpe contra a soberania nacional promovido por Dória, Nhonho, Alex e Gilmar. Nhonho, em desespero total, só fica criticando o presidente e a Globo, CNN Brasil, Band TV divulgam só isso. Diante das denúncias do ministro Paulo Guedes de que 2 togados, Alexandre e Gilmar, participaram do golpe promovido pelo Dória e Nhonho, é motivo suficiente para exigir explicações desses togados, e compete ao Senado colocar em votação o impeachment deles. Henrique Oliveira, do Movimento Brasil Conservador, também avaliou que tais acontecimentos consistiram em um golpe. Paulo Guedes denunciou um verdadeiro golpe contra Bolsonaro, legislativo, judiciário, Dória. Isso sim é golpe, não aquela imbecilidade que tentaram vender com Dilma. E a imprensa fazendo cara de paisagem. Ian Maldonado, do Aurora Prime, comentou: 1. Jair estava realmente puto da vida. Abe queria partir para cima do STF e tinha consciência de que poderia ser preso. Entregaram sua cabeça para apaziguar as coisas entre executivo e judiciário. 2. Dória articulava com o STF a queda de Bolsonaro. 3. Os generais de fato não prestam. 4. Paulo Guedes, de certa forma, colaborou com a inércia do governo contra o Supremo e pareceu favorável, pelo que foi transcrito ao menos, à perda de direitos dos não vacinados. Conseguiram atrapalhar e acabaram com tudo. Passou da hora de agir e a cada recuo o establishment avança mais e mais. O deputado federal Cabo Júlio Amaral reagiu às revelações dizendo: Paulo Guedes afirmou que agiu para desarticular um plano de impeachment comandado por Maia e Dória contra o presidente Jair Bolsonaro. 2 desgraças desse país aos quais está reservada a latrina da história. Imundos. O músico Roger Rocha Moreira comentou: Paulo Guedes diz que desmontou planos de impeachment contra Bolsonaro comandado por Maia e Dória. O buraco é muito mais embaixo, e é fundo. O investidor Leandro Russell questionou: qual é o nome que se dá a um movimento por baixo dos panos que une líderes do judiciário, legislativo e governador da oposição para derrubar um presidente? É o que relata Paulo Guedes à revista Veja. Qual foi o papel de Moro no movimento para derrubar o presidente, relatado por Guedes em entrevista? Ele acrescentou: a entrevista de Paulo Guedes deixa claro quem fez ato antidemocrático para derrubar o presidente. Maia odeia o Paulo Guedes porque ele desarmou a bomba do impeachment que Maia costurou junto com membros do judiciário e governadores, como Dória, segundo sugere a entrevista de Guedes à Veja. Mas essa bomba foi desarmada a qual custo? Quem manda no Brasil hoje? O relato de Paulo Guedes à Veja é gravíssimo e expõe tentativa ilegal de derrubar o presidente. Um relato de Guedes, como testemunha primária e agente dos acontecimentos, confirma nossa suspeita de movimento coordenado para derrubar o presidente. Isso explica a perseguição policial aos apoiadores do presidente e o que ocorre no Brasil nos últimos meses. O advogado Fábio Talhari perguntou: precisa desenhar o que o STF e o Congresso Nacional pretendem? O jornalista Davi Albuquerque, do Conexão Política, disse: o Brasil precisa saber do que realmente está acontecendo. Paulo Guedes diz que desmontou o plano de impeachment contra Bolsonaro, comandado por Maia e Dória. O economista Rodrigo Constantino afirmou: Guedes é o cara, jogou no ventilador e fica a questão. Como Dória poderia saber de algo do STF? Era um golpe em curso? O projeto de ditador chinês teve a resposta que merecia. Nesse contexto, a deputada Bia Kicis alfinetou parlamentares, aguardando, sentada, ver os parlamentares que dirigiram palavras pesadas de ataque ao presidente Bolsonaro há pouco dirigirem 10% dessa indignação aos ministros do STF que têm usurpado atribuições do parlamento, do executivo e protagonizado decisões arbitrárias. Bárbara, do canal Te Atualizei, disse: Dória ligou para o Paulo Guedes para dizer que em 2 meses o presidente cairia e que o Supremo faria isso.
Gente, como o Dória poderia saber disso? Como assim o STF planejava o impeachment do presidente? A advogada Fabiana Barroso chamou de herói o ministro Paulo Guedes e citou uma das frases do ministro Dória. Vai governar São Paulo, cara, deixa de ser maluco. O cientista político Silvio Grimaldo ponderou. O depoimento do Paulo Guedes só pode ser duas coisas. Sua carta de demissão tocando ou o presidente fica com esses merdas covardes ou comigo. Ou, a pedido, ele está falando aquilo que o Jair não tem autorização para falar. Grimaldo também ironizou. Paulo Guedes está colecionando as bolas que a galera tem deixado cair pela esplanada. Jogando a merda toda no ventilador, esse fedelhão é herói demais. O economista Ubiratã Jorge Iório afirmou: conhecendo o ministro como conheço, asseguro que ele jamais diria coisa tão grave se não fosse verdade. Maia e Dória são inimigos do Brasil. Lilo, do canal Lilo Vlog, questionou. Paulo Guedes falando que recebeu a ligação do Dória. Será que o Moro recebeu ligação parecida? O ativista Alan Lopes afirmou: o plano de Dória, Maia e STF é destruir a economia para estabelecer um ambiente caótico e darem o golpe. Estão desesperados com a recuperação da economia e, consequentemente, com o crescimento da popularidade de Bolsonaro. As declarações de Guedes sobre o golpe precisam de resposta. O deputado federal Daniel Silveira destacou uma fala de Guedes que comentava a interferência do Supremo Tribunal Federal em competências do Executivo. Vem o ministro do Supremo e diz que não pode. É um absurdo. Quem controla as tarifas somos nós. O povo brasileiro votou no plebiscito que quer ter arma. Guedes acrescentou: isso é um caso absurdo de interferência, isso está errado. Tarifa de importação, quem bota sou eu. Não preciso nem do Congresso para fixar a tarifa. A repórter Yasmin Alencar avaliou. Em entrevista à Veja, Paulo Guedes disse que desmontou um plano de impeachment contra Jair Bolsonaro que estava sendo comandado por Maia. Em julho, meu amigo Alan dos Santos denunciou esse golpe e recebeu descrédito por parte da mídia. Nada como um dia após o outro. O deputado federal Felipe Barros comentou: Rodrigo Maia é o que há de pior na política brasileira. Arrogante, mimado e dissimulado. A advogada Fabiana Barroso respondeu: acho que é mais grave. Com a entrevista de Guedes à Veja, é um conspirador que armou derrubar um presidente democraticamente eleito. É preciso investigar. Isso não pode passar como se nada fosse. A Vox Brasil avaliou. Abrão Weintraub, a coragem. Depois do relato do Paulo Guedes à revista Veja, onde ele citou o que disse o Abrão Weintraub numa reunião, minha admiração aumentou ainda mais. Abrão Weintraub, nós não estávamos errados, você é o cara. O Brasil precisa mudar esse rumo.